Marcelo chegou, então, convidá-lo. Bem, olá, bom dia. Secretário executivo da Secretaria Nacional de Publicidade, Roberto Marinho. O Reinaldo da Unitrabalho, que é o que coordena o projeto, né? Que viabiliza esse encontro. O nosso Boa Morte. Ainda bem que a Boa Morte ele aí, ele é lá de Brasília, você é daqui. E quem mais? O empreendimento também, né? É bom ter um empreendimento aqui na mesa. Quem é que está representando o empreendimento? Ninguém. É só gestor público. Eu sei, mas tem alguém aqui que falou que veio de empreendimento. De Maranhão. Estava emprestado. É você mesmo. Maranhão está à disposição de gestores. Estava à disposição do gestor. Eu estava na indústria do café, da rapadura, do carandijo e tudo. Está lá no Maranhão, tá, eu trabalho lá para achar. Para equilibrar essa mesa, né? Não, rapaz, mas essa mulher para equilibrar o negócio aí. Não é? Pois é. Então, vamos passar a palavra então. Primeiro para a nossa companheira que veio dos empreendimentos. Não, eu já vou ser. Novamente, bom dia a todos e todas. Aí, pega meio de surpresa com essa composição aqui para a mesa. Eu já estou compondo a rede há 2 anos e esse projeto que inicia agora com essas oficinas como gestores foi uma briga, vamos bem dizer, usar essa palavra, dos gestores que vêm dessa composição da rede para que a gente possa buscar o fortalecimento e um alinhamento entre o que a gente passa em nossos estados, em nossos municípios e, como foi colocado aqui como expectativa de todos, fazer essa troca de experiência. Eu queria só usar aqui como exemplo a importância dessa troca de experiência, uma situação que está acontecendo com os estados da região da Amazônia Legal, na execução do projeto Procatadores. E aí a gente tem feito essa troca de experiência, buscando solucionar as situações existentes nos estados. O Maranhão, que sempre tem a tarja lá no estado de ser o último em tudo, pelo que a gente tem visto nas videoconferências, saiu na frente na execução do Procatadores, conseguindo solucionar problemas como licitação e outras situações que são inerentes e iguais em todos os estados e municípios. E fazer essa troca de experiência vem possibilitar que os outros estados também consigam avançar na execução de suas políticas públicas. E essa é a maior expectativa, eu acho que é o maior legado que essa rede de gestores que vem já há muito tempo buscando se consolidar tem para deixar aos outros que seguirão. Tá? Porque a gente, como foi dito aqui, nós que estamos gestores hoje, a partir do final do ano pode estar tudo de cara nova. Algum. Tá? Mas a sistematização dessas experiências vai deixar para os que nos sucederão, tá, um caminho mais fácil. Aí essa as minhas palavras na abertura da mesa. Pega um pouco de surpresa com a democracia da composição da mesa. Seja bem-vindo. Os colegas, a gente tem que botar uma mulher aí, né? Pelo amor de Deus. É verdade, agora você tá... Vamos passar a palavra para o nosso companheiro Zé da Boa Morte. Serei breve, já desejando também uma boas-vindas a todos vocês que vieram dos outros estados, né? Na nossa apresentação a gente sempre quer fazer uma saudação exaltando a economia solidária, mas a gente quer também prestigiar o esforço que cada prefeitura, que cada secretaria
principalmente as municipais, fizeram para que vocês pudessem estar aqui. Isso é louvável e tem que ressaltar. Uma outra coisa, né, que complementa aquilo que eu fiz quando me apresentei, é que a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, nos estados, elas fazem uma interlocução junto às entidades parceiras com o governo federal, para que aconteçam algumas ações. E às vezes as pessoas, não digo vocês, mas que conhecem essa dinâmica, mas alguns outros municípios, algumas até gestões municipais não conseguem entender, e imagino que o Ministério do Trabalho é um caixa repleto de recursos, e a Superintendência é um órgão financiador que faz na ponta todas as ações. Então é interessante que a gente, quando faz esse diálogo, a gente já coloca que às vezes, né, Roberto, uma troca de experiência, uma informação, ela produz muito mais efeito que simplesmente colocar na ponta recursos para executar uma atividade de apoio à feira ou de apoio a algum tipo de formação. De 2005 para cá, Roberto conhece os nossos relatórios, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia fez contato, a menina de Católica está sabendo como a gente faz isso, e Elza também já acompanhou. A Superintendência tem feito contatos com parceiros para articular melhor e da forma mais eficiente o recurso público na região. A Superintendência de Economia Solidária aqui do Estado, ligada à CETRI, e aí eu tenho que destacar a participação de Milton Barbosa, que é um superintendente que está sempre dialogando com a gente, e o seu secretário Milton Vasconcelos, são parceiros desse processo. Agora, recentemente, nós fizemos uma ação lá em Lençóis e nós articulamos, e os técnicos daqui estavam nos apoiando e fazendo a atividade. Tinha recurso da Superintendência? Não. Aliás, tinha recurso, porque eu sou pago pelo governo federal para poder fazer esse trabalho. E às vezes não contabiliza as horas do profissional na ação de formação com um recurso. Então nós temos também esse recurso humano que é potencializado com encontros como esse para poder gerar, do outro lado, um efeito positivo com eficácia na economia solidária com os projetos que estão em execução. Então queria dar parabéns a todos vocês que fizeram esse esforço, vieram até aqui. Eu sei que Salvador é muito linda e por si só já atrai vocês, mas ao mesmo tempo queremos dizer a vocês que a Bahia, ela pode ser também uma oportunidade de nós conseguirmos construir um plano que possa realmente resultar em um Brasil melhor para todos. Então, bom trabalho para todos, muito obrigado pela atenção. Faltou a poesia. Deixa eu corrigir aqui uma gafe. Nós temos aqui o Sérgio Tecchio, que é o nosso companheiro aqui do cooperativismo aqui na Bahia, da UCEB. E nós temos também aqui na Bahia o Conselho Estadual de Cooperativismo. Então ele é um aliado importante aqui da nossa luta. Por favor, Sérgio, venha para cá para dizer umas palavras aqui para os nossos amigos da Economia Solidária. Nós estamos aqui no esforço de integrar mais a cooperativismo e a economia solidária, os conselhos, e a sua presença aqui é importante. Não, você não pode ficar, o secretário já está ali. Então você não se incomoda de chegar aí falando logo, né? Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos secretários, obrigado pelo convite. Eu sou presidente da Organização dos Cooperativos do Estado da Bahia e também faço parte do Conselho Estadual do Cooperativismo. E a gente observa que nesses eventos aqui tem gestores públicos, acho que todos, né? E eu já fui também da atividade pública, mas optei pela iniciativa privada. E uma das coisas que eu observei aqui na apresentação, e até eu sonho um dia de nós ter um encontro do Nordeste dos gestores que apoiam o cooperativismo, os conselhos estaduais do cooperativismo, que é um bom exemplo. E dizer para vocês que o cooperativismo, acima de qualquer coisa, ele é um movimento mundial e prega muito a liberdade e a valorização do ser humano. Eu, particularmente, defendo muito a questão do ser humano em primeiro lugar. O resto são consequência da pessoa.
e nós temos que trabalhar a pessoa como o objeto, o que faz a diferença. E o cooperativismo, desde a sua constituição na história, ele coloca a pessoa como a parte principal, não é o capital, não é as outras observações. E essa pessoa, ela é solidária por natureza e precisa se relacionar cada vez mais. E nós temos muito empreendimento cooperativos no nosso meio, que nós precisamos dar mais qualidade, a qualificação das coisas. Quando foi lançada a Lei Estadual do Cooperativismo, havia na entrada aqui na Fundação Luiz Eduardo Magalhães um monte de produtos agrícolas, e estava lá assim, empreendimentos de cooperativas de agricultura familiar. E eu cheguei para o presidente de uma cooperativa e disse: você compraria esse produto no supermercado? Ele falou: não. E por que você coloca à venda? Ele disse: por que você não compraria esse produto? É o presidente da cooperativa. Disse: porque está muito feio. Então nós temos que fazer produtos com qualidade, que nem a cooperativa lá de Uauá, que faz um bolo bem embalado, com qualidade. Tem que ter qualidade. Nós temos que mostrar o produto, que nós temos qualidade, que nós trabalhamos com produtos de qualidade. E nós temos que ter isso como uma meta, ter isso como um foco. Porque o mercado não compra, nem nós compramos, ninguém compra. Então nós temos que ter qualidade naquilo que a gente faz. E é o que a gente pede para vocês, como gestores públicos, que estimulem isso, principalmente o pessoal da EPDA, das prefeituras, que fazem e cobrem isso da sociedade. Isso é muito importante para a gente, e que estimulem as cooperativas e empreendimentos solidários a fazerem isso com qualidade. E a qualidade independe do capital, independe mais da vontade de cada um de fazer as coisas. E uma coisa que foi falada aqui para alguém que me toca muito, eu não lembro quem falou. Existe uma padronização de produtos mundiais que tira a liberdade de trabalhos locais. Tem um produto, porque tem que ser padrão mundial. Não tem, não. Eu vi aquela senhora vestindo aquilo que faz com uma qualidade maravilhosa, que se você colocar numa grife, numa grande exposição, aquilo lá vale $10 mil, $20 mil, um produto desse. É só uma questão de vender bem o nosso produto. A gente sabe fazer com qualidade. Então nós temos que vender bem essa qualidade para todo mundo. Era isso. Conte com o sistema cooperativo e o nosso Conselho Estadual aqui também. Nós temos muitos debates para que cada vez nós podemos oferecer à nossa sociedade uma distribuição de renda e uma qualificação melhor das pessoas. Obrigado. Vamos passar a palavra agora para Reinaldo, representando a Unitrabalho. Bom dia mais uma vez. Eu tinha esquecido de me apresentar. Meu nome é Reinaldo e quero cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a mesa. Eu estou representando aqui a Fundação Unitrabalho. A Fundação Unitrabalho é uma rede de universidades, são dezenas de universidades e institutos federais que fazem parte dessa rede e que tem como foco o tema trabalho. E que nos últimos anos tem aprofundado muito no âmbito da economia solidária, das incubadoras de cooperativas. Esse projeto ele veio a partir da publicação do edital da Senais, do Ministério do Trabalho, e na época dialogamos junto com a rede de gestores e construímos em parceria esse projeto. Esse edital, na verdade, ele tinha duas frentes, Uma frente vem nessa direção do fortalecimento da rede de gestores, e o outro do fortalecimento do movimento social da economia solidária, Eram duas modalidades, e nós participamos dessa ligada aos gestores. O objetivo desse projeto
no sentido de criar um ambiente favorável para que possamos fazer um intercâmbio dessas experiências de implementação de instrumentos de política pública de economia solidária, como é o caso de centros públicos, fundos, conselhos, enfim, uma série de instrumentos, experiências que foram acumuladas com o tempo, né, e que, com a chegada de novos gestores, com a mudança de outros gestores, a ideia de estar sempre dialogando, trocando essa experiência de forma que possamos avançar de forma mais acelerada nas implementações das políticas. Também é o objetivo desse projeto estreitar o diálogo entre a universidade e as administrações municipais, as administrações estaduais, no sentido dessa troca de conhecimento, essa troca de experiência, desse acúmulo de cada segmento, né? Também é objetivo desse projeto criar um ambiente para formulação de novas propostas a partir dessas experiências que nós já temos hoje, né, de forma criativa. Os gestores sempre tiveram um papel muito importante, a rede de gestores, no sentido de contribuir para se pensar em novos projetos, em novas iniciativas, né, que hoje estão sendo aplicadas dentro da economia solidária. E, por último, a ideia de fortalecer essa articulação dos gestores, né, fortalecer politicamente, né, como legitimar a rede de gestores, né, quer dizer, como representante político, né, em relação às questões associadas à economia solidária, às políticas públicas de economia solidária, né. Então, nessa forma, esse projeto ele prevê uma série de ações e produtos, né. Eu acho que foi encaminhado o resumo do projeto por e-mail, né? E aí, então, dentro dessas ações e produtos, né, estão previstas 10 reuniões regionais, né, 2 oficinas nacionais, né, sendo que nós tratamos dela como um ciclo. Então, são 5 regionais mais uma oficina nacional. Nós estamos fazendo agora no sentido preparatório para a terceira CONAIS, né, então ela está focada nessa direção, né, e no ano que vem estaremos fazendo uma outra, né, a partir mesmo até do próprio desdobramento do processo eleitoral e a nova conjuntura política que vai estar se colocando no ano que vem, né. Além disso, nós temos um seminário nacional, que é um seminário de formação, e esse está sendo sinalizado para abril, em Brasília, né, e temos também uma série de produtos que estaremos elaborando a partir da referência das experiências das políticas públicas de economia solidária. São produtos como, nós vamos produzir cartilhas de apoio para a incubação de empreendimentos, né? Vamos produzir livros, né? Tem tanto e-book como livro impresso, pensado, no sentido de pegar e socializar, né, essas experiências exitosas das administrações municipais, estaduais, isso para socializar com outras administrações que estão em curso ou estarão implementando a sua política pública. Revista digital, tem também enfim, tem uma série de produtos aí que nessa forma de estar tentando socializar essas experiências. Também a ideia da construção de um site, né, que possamos ter um ambiente virtual para diálogo, né, e também atividades de apoio e assessoria para administrações, para alguma administração assim, que esteja implementando a política, né, de forma a testar até mesmo o material que vai ser produzido durante todo esse processo de execução do projeto. Então, nós estamos no início da execução desse projeto, né, e ele vem nessa direção de fortalecer a rede e, sobretudo, né, contribuir para a ampliação das políticas públicas e a consolidação daquelas já existentes. Tá? Muito obrigado. Passamos a palavra, então, para Roberto Marinho, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego.
Então eu quero de novo desejar um bom dia para todos nós e inicialmente já agradecer o esforço que todos vocês fizeram de vir participar desse evento. Esse projeto ele cobre algumas despesas, mas ele não cobre uma despesa que é fundamental, que é de passagem, por conta da legislação que não nos permite, num convênio, financiar a passagem para servidor público. Então, a gente sabe que vocês estão aqui por um esforço muito grande de diálogo com as administrações e alguns, certamente, do próprio bolso. Então, eu queria inicialmente... A vaquinha. A vaquinha, tá, essas coisas, né? A velha vaquinha. Ele não vendeu nenhuma vaquinha, não, para chegar. Mas, por incrível que pareça, vendi. O prefeito me concedeu, vinha para cá, o INSS confiscou e eu tive que vender 5 cabrinhas para poder chegar aqui. Mas estou feliz. Por isso que ele vai de jegue lá para aquele Exatamente. Mas, Outro capítulo, seu jegue. Inicialmente eu queria agradecer esse esforço de vocês de estarem aqui, dizer que vale a pena. Segundo, queria agradecer à Fundação Unitrabalho, que é a nossa parceira, foi selecionada num processo, no edital público, e apresentou um projeto bastante criativo, como o Reinaldo disse aqui, em Minas Gerais, elaborou esse projeto com a rede de gestores e apresentou, e a gente está com muita esperança de que ele possa ser um instrumento de fortalecimento da política pública de economia solidária. Agradecer a CETRE, aqui na pessoa do meu companheiro Newton Vasconcelos e toda a equipe da CESOL, da Superintendência de Economia Solidária. Dizer que Newton é o grande defensor da economia solidária, ele é presidente do FONSET, do Fórum de Secretários de Trabalho, e abriu espaço para que a economia solidária fosse debatida no FONSET. Nós temos muita gratidão pelo teu esforço, porque apesar da diversidade que vocês viram aqui, a economia solidária está em diversos ambientes, articulada com diversas políticas públicas, na área do trabalho, e na maioria das vezes está articulada com a área de desenvolvimento social, na área de trabalho que a gente encontra mais guarida, e a nossa leitura de que é o trabalho associado, que é o trabalho associado que se faz em diversos outros setores, na agricultura, né? Aqui, nós estamos aqui dominados pelo pessoal da agronomia, né? A agricultura domina, como sempre. Mas, Nilton, agradecer, e sobretudo a Milton e Tatiana e toda a equipe da CESOL, porque hoje é a Secretaria Executiva. Vocês, a Bahia está querendo dominar o mundo, todo mundo já percebeu, né? O Brasil já domina, porque eles têm a presidência do FONSET e têm a Secretaria Executiva da Rede de Gestores. 40 prioridades. Com 40 prioridades. Botam 40 prioridades no Plano Nacional. Mas aí é para dizer, não, isso é muito bom, isso é uma demonstração de que a gente inclusive vai discutir hoje à tarde, né? A gente fica discutindo assim, eu quero transformar a política de governo em política de Estado. Isso é importantíssimo, gente, mas se não tiver governo com sensibilidade, governo que compre, que acredite na causa, do jeito que o governo da Bahia acredita na política de trabalho e emprego, o Nilton vai poder falar para a gente disso já, da construção de uma política pública de trabalho e emprego, e acredita, e vai completar 8 anos de uma superintendência de economia solidária aqui no Estado, precisa acreditar nisso. Não é só falar, né, aquelas botar palavras vazias, né, da boca para fora. É preciso fazer, é preciso acreditar. Então, queria, Nilton, aqui de público, agradecer e, desde já, dizer a todos os gestores e gestoras dos demais estados aqui da região Nordeste que vocês podem e devem trocar experiências na prática, né? Essa oficina é importante, mas quando a Bahia puder visitar Alagoas, eu trabalho em Alagoas, e quando Alagoas, a gente puder visitar aqui a Bahia, certamente vocês vão aprender muito mais na prática.
Dizer também que a rede de gestores ela é fundamental para a política pública de economia solidária, para a economia solidária como um todo. Nós estamos lá na Senais, sob a direção do professor Singer, completamos agora 11 anos de existência. E há 11 anos, nessa batalha de construir uma política pública, que foi um desafio trazido pela sociedade, ali em 2002, de que tinha que ter um espaço de uma política pública de economia solidária, mas também uma reivindicação, uma luta do que hoje é a rede de gestores, que reuniam alguns municípios que há muitos anos já desenvolviam essa política pública. O caso aqui, Recife está aqui. Recife é uma das pioneiras nas políticas públicas de economia solidária no Brasil. Aqui no Nordeste, Recife ela é uma das poucas cidades, capitais, a única capital, na verdade, que tinha política pública de economia solidária. Outras capitais vieram, mas dizer que em 2002 foi lançada ali em novembro, em São Paulo, a ideia de constituir uma rede que articulasse essas iniciativas. Daqui a pouco vocês vão ver o resgate dessa história. Desde 2004, que a Senais, enquanto um órgão nacional que visa apoiar, articular, fortalecer as políticas de economia solidária nos estados e municípios, a gente tem valorizado isso, tem feito um investimento na formação de gestores, em parceria com a rede. Esse o primeiro projeto de fortalecimento, esse aqui já é o 4º projeto de fortalecimento da rede de gestores públicos, muito voltado para esse foco de troca de experiência, articulação e, sobretudo, formação. Já fizemos, em parceria com a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública em Brasília, cursos de formação de gestores. Recentemente fizemos com a Universidade Federal do Tocantins um curso de formação com grau de especialização e também de atualização, e trabalhamos com 400 gestores e gestoras em todo o Brasil, que foram inclusive certificados, curso de especialização, em parceria com diversas universidades do Brasil, sob a coordenação lá da Universidade Federal do Tocantins, e estamos dando continuidade agora com esse projeto. Nós temos nesse projeto 3 focos, que o Reinaldo já falou, mas eu quero aqui reforçar, porque isso vai ser o tom da nossa oficina. Em primeiro lugar, nós precisamos dar um salto de qualidade na política pública de economia solidária. Nós precisamos, para dar esse salto de qualidade, o que a gente chama de criar um ambiente institucional favorável para a economia solidária, nós temos que organizar melhor as nossas tarefas. Nós temos que definir o que é a tarefa do governo federal, o que é a tarefa do governo estadual, o que é a tarefa do governo municipal. Por isso que os nossos diálogos eles têm que ser francos, abertos e sinceros nesse sentido. Olha, Roberto, a gente acha que vocês lá do governo federal não têm que estar vindo aqui para o município sem dialogar com o Estado para estar fazendo as coisas no município. Por outro lado, e aí esse faz parte também do que a gente chama de dar um salto de qualidade, nós não podemos deixar de reconhecer que a política pública de economia solidária é uma política nova. Deve ser a pilha aí. Então, mas dá para ouvir aí, né? Muito bem, pode. É uma política nova. Então, nem todo mundo sabe o que é economia solidária, não é verdade? Então, ainda é uma política recente. E, às vezes, você fazer uma descentralização rápida, imediata, sem discutir o que é esse conteúdo, você pode levar ao que a gente chama processos de degeneração, ou seja, você perde a qualidade da política pública. E aí, companheiros e companheiras, como gestor público, eu tenho que dizer a vocês, uma coisa que nós vamos ter que trabalhar, e Mariana sabe muito bem o que eu estou dizendo aqui, não é fácil construir política pública
quando você tem que, sinceramente, não apenas formalmente, fazer o diálogo com os movimentos sociais. Na política de trabalho não é diferente. Você tem que dialogar com 8 centrais sindicais, não é isso, meu? E com mais um monte de... Mas você tem que fazer diálogo, você tem que negociar. Na economia solidária, do mesmo jeito, nós temos que dialogar com os sujeitos organizados, com as representações da economia solidária. Por isso que esse também é um desafio de um salto de qualidade. Como é que a gente faz esse diálogo, certo? Respeitando um diálogo sincero, aberto, franco, sem imposição, porque é o Estado, e a tradição do Estado é a tradição do centralismo, do autoritarismo, né? E sem a tradição do Estado, que é a tradição da cooptação, do movimento social para poder reinar. O que um autor uma vez falou do que é a classe reinante. Você tem a classe dominante, mas você tem a classe reinante, o Polanski. Então, esse é o primeiro desafio que a gente tem que enfrentar aqui nessas oficinas. O segundo desafio diz respeito à própria questão do diálogo da economia solidária com as diversas políticas. Porque nós, como eu disse, nós temos uma centralidade do trabalho. Isso é básico para a economia solidária, é fundamental. Mas nós, como disse aqui o companheiro aqui da Bahia, que foi aluno do professor Singer, nós estamos falando de economia. Né? Estamos falando de economia. Falar de economia, você está falando das diversas áreas, certo? Da vida e da organização da sociedade, da produção, da distribuição e do consumo. Por isso que vocês dialogam bem com a agricultura, dialogam bem com... Aqui apareceu né, Milton até achou engraçado, a Secretaria de Indústria, Comércio, com Turismo, entendeu? Então nós temos que ter essa capacidade de buscar fazer a integração da economia solidária com as diversas políticas públicas. Mas como é que a gente faz isso sem perder a centralidade do trabalho? Esse é um segundo desafio que essas oficinas, né, Reinaldo, nós vamos ter que enfrentar. E o terceiro desafio é o desafio da continuidade. Nós estamos inclusive vivendo esse momento eleitoral, um momento em que se coloca para a sociedade as opções para que a sociedade decida. Não é um momento fácil, porque as manipulações, as mentiras, né, as enganações, elas afloram também para manipular a vontade do eleitor, a decisão do eleitor, da eleitora. Mas nós temos que ter consciência de que aquilo que foi construído como importante, que a gente acredita que é importante para a sociedade, isso tem que ter continuidade. Isso tem que ir para dentro do debate eleitoral. A gente acha que a política de desenvolvimento territorial é importante, ela tem que ir para dentro do debate eleitoral. O senhor se apresentou como sendo do território, do sertão, do Cabugi, do litoral. É isso mesmo, vários de vocês se apresentaram aqui. É uma política importante, tem que ir para o debate. E tem que não só ir para o debate, tem que defender. Tem que defender aquilo que é o novo, aquilo que foi feito com muita sabedoria, mas também com muito suor, com muito esforço. Defender os programas que dão certo. O senhor falou no Proinf, certo? Alguns aqui falaram no Procatador. Nós chegamos numa realidade, nos últimos anos, eu vou ter talvez à tarde falar isso para vocês, tá certo? Nós estamos chegando o apoio a mais de 80 mil catadores e catadoras no Brasil. Isso não caiu do céu, gente. Isso é decisão. Decisão de fazer, decisão de que isso é prioridade. E isso tem que ser colocado no debate. Então, quando eu digo que o nosso terceiro desafio é dar continuidade, que independe das pessoas, mas depende da continuidade dos projetos políticos. E são os projetos políticos que a gente tem que debater, e a gente tem que ter coragem de defender aquilo que a gente acredita, sem fazer uso. Eu não estou aqui fazendo uso desse espaço para nenhuma outra finalidade, a não ser para dizer assim, como gestores, e como gestores e gestoras da economia solidária, a gente tem que ter consciência e tem que ter coragem para defender os projetos que nós construímos. Então é por isso que eu desejo
que essa oficina aqui seja a mais exitosa possível. Obrigado. Vamos ver agora a palavra do nosso anfitrião, secretário do Conselho. Bom dia, antes de mais nada, bom dia a todos, Bom dia. todas, companheiros aqui da mesa, representantes de todos os níveis de governo que aqui estão. Eu primeiro quero registrar que é grande a responsabilidade da Secretaria e do Governo do Estado em estar assumindo sediando essa coordenação, né, essa área de gestores da responsabilidade. E, ao mesmo tempo, vemos como um grande privilégio também para nós. Então, responsabilidade e privilégio é isso aí que a gente tem que tratar, e só tenho a agradecer também a vocês pela presença aqui hoje. Nós, o Roberto falava, ele passava um pouco um filme aqui na cabeça, essa história toda, no início lá dos anos Lula, 2003, eu ainda estava na universidade e integrava a área das entidades de apoio, como nós classificávamos. Depois tive a oportunidade de criar também a primeira incubadora de um Instituto Federal, na época que chamava Centro Federal, Cefet. Nós criamos aqui no Cefet da Bahia, foi a primeira, serviu para divulgar, entre outros Cefets, a experiência da ITCP, éramos da rede ITCP, e obtínhamos recursos do PRONIN, que participavam daqueles editais. Eu me lembro que em 2003, salvo engano, 2004 no máximo, nós lá da incubadora participamos de um PRONIN, que foi o que viabilizou mesmo a própria incubadora. Era R$100 e poucos mil para garantir o funcionamento, o acompanhamento de uns 5 empreendimentos, etc. E era uma fortuna, né? E eu fico imaginando hoje os recursos que são disponíveis não só através dos programas federais, mas dos programas estaduais, municipais. Então essa cifra aumentou demais. E nós mudamos a qualidade dessa política pública mesmo do trabalho. Aqui nós tivemos a felicidade de também ter um governador que foi o ministro do Trabalho quando foi criada a Senais, né? E aqui foi criada a Superintendência da Economia Solidária, que não havia antes, então foi nesse governo que foi criado. E desde o início da Superintendência, que também nasceu com um recurso pequenininho, mas hoje eu posso dizer que há um volume de recursos considerável, né? Há uma política pública concreta. A nossa preocupação era, e depois, quando a gente sair? Né? O que vai ficar? E a ideia da permanência da política, eu acho que continua sendo sempre nosso desafio. Era nacionalmente, estadualmente também. E alguns esforços foram feitos. Primeiro foi a lei estadual aqui, que criou todo um marco regulatório da economia solidária do Estado, criou o Conselho Estadual de Economia Solidária, estabeleceu um programa orçamentário, né, no PPA, também para a economia solidária, e em seguida do cooperativismo, esse esforço que o Sérgio Tecchio referiu aqui, de nós garantirmos uma convivência, né, entre o cooperativismo, a economia solidária e a agricultura familiar. E aqui eu acho que a gente tem conseguido conduzir esse processo com muita riqueza, né? Muita tranquilidade. Também uma lei estadual de cooperativismo, onde tem assento ali tanto a agricultura familiar quanto a organização de cooperativas do Estado da Bahia, e assim como outros representantes da sociedade e do próprio governo. Eu queria citar 2 exemplos assim, curiosos, assim, recentes, que mostram esse esforço e que tem o resultado desse esforço que a gente tem feito. Um deles foi um problema que apertava as cooperativas em geral, que era o registro na junta comercial, que era algo caríssimo, tanto para ser feito aqui, e a toda vez, a cada renovação, atualização de documentos, era uma grana considerável. E dentro do Conselho Estadual do Cooperativismo, nós começamos um movimento, a UCEB teve um papel decisivo,
E depois de muita conversa dentro, inclusive com a área da indústria e comércio, etc., conseguimos uma caracterização desses empreendimentos cooperativos, de forma que na junta comercial caiu quantos por cento assim? É considerado microempresa. Sim, passou a ser considerado quanto? 70%? Em torno de 50%. Quer dizer, uma queda vertiginosa. Né, vertiginosa e tendo o mesmo tratamento das pequenas empresas, como o Sérgio bem referiu. Uma outra foi uma conquista no pleno da Conferência Estadual do Cooperativismo. Eu sou conselheiro aqui também, né? Da economia solidária, exatamente, que foi a isenção de ICMS para os produtos da economia solidária. Só que cada coisinha dessa tem outras implicações. Então, e o caso curioso da economia solidária, dessa isenção, é que nós estamos tomando como base a experiência da agricultura familiar. Porque você isenta o produto. Para isentar o produto, você tem que ter aquele produto bem definido, né, com as características dele, bem estabelecidas. Ele tem que ser produzido por um ente que seja formalizado, que, portanto, possa se beneficiar da redução do ICMS. Né? Então, é toda uma construção, falando assim, dos detalhes e de todo um percurso que nós vamos ter que cumprir a partir de agora para ter a certificação do produto, ter a certificação do ente considerado como da economia solidária, que nesse caso, para efeito do ICMS, não basta ser da economia solidária, tem que ser cooperativa, inclusive. Tem que ter pode ser uma associação, caso obtenha notas também, notas fiscais, enfim, tudo isso daí. Isso que eu acho que faz parte dessa construção. O Sérgio falava da qualidade, que é uma preocupação permanente, da qualidade do produto, mas também temas como discutimos aqui esses dias, num conjunto de reuniões com os Centros Públicos de Economia Solidária, que é a obtenção do código de barras. Então, também para entrar no comércio, para ir para o supermercado, etc., se não tiver o código de barra, o negócio não avança. Só que não é fácil também ter o código de barra. Então, todo o debate é qual é a estratégia que nós vamos utilizar para tentar, através de um grupo, né? Porque senão para cada um vai ter que pagar um custo alto, né, para a obtenção disso. Então, são estratégias que têm que estar focadas no objetivo final da renda, né, da melhoria da renda. Nós fazemos uma construção política fundamental, importantíssima. Só temos o que temos por conta dessa construção política, mas a tal da economia, né, e os meandros dessa economia precisam ser observados. No caso do marco regulatório, por exemplo, talvez nós não tivéssemos conseguido alguns avanços aqui, porque quando o processo vai ser analisado na Procuradoria-Geral do Estado, né, como é o costume, o que é economia solidária, o que é um empreendimento da economia solidária. Se isso não estiver bem definido na lei, não há objetividade, e os contratos, os convênios, etc., não se viabilizam. Então, essa construção pequenininha, essa coisa assim da institucionalidade, que tendemos no momento a não dar muita importância, mas à medida que você vê como é que é essa dinâmica do Estado brasileiro, do Estado em geral, mas do Estado nosso em particular, e de que não há condição de funcionarmos à margem dessa institucionalidade, nós temos que enfrentar objetivamente questões como essa. Então, acho que esse encontro ele é mesmo importante. Nós, como foi dito aqui, nós debatemos com... até senti falta aqui do pessoal do Fórum das Secretarias Municipais do Trabalho, do Estado da Bahia, que era importante estar aqui hoje. Acho que ainda, se pudesse convidar para amanhã alguém, uma representação, para que faça um pouco essa difusão, né? Um pouco não, bastante, essa difusão da economia solidária. E nós estamos com essa polêmica em torno do Sistema Único do Trabalho, que as reações
são grandes, muito grandes, né? Surgiu, eu acho que eu considero uma boa iniciativa do Ministério do Trabalho de levantar a questão, porque hoje a política do trabalho é fragmentada. Então, Roberto mesmo se referiu ao fato de que o FUNSET abriu espaço para a Senais. Por que isso foi relevante? Porque até então a relação do Fórum da Secretaria Estadual de Trabalho e da Secretaria de Trabalho era com a Secretaria de Políticas Públicas de Trabalho e Emprego, que cuida do SINE, da intermediação, da qualificação, etc. E era essa a nossa relação, porque também existe uma institucionalidade. Existe um convênio plurianual, único, querendo acabar com esse convênio para ter algo mais consistente, mas era essa a relação. Então, nós precisamos fazer da mesma naturalidade entre as secretarias a discussão sobre a economia solidária. Mas eu dizia que no Ministério do Trabalho nós temos, e isso se reproduz nos estados e municípios, nós temos vários espaços. Às vezes nos estados a economia solidária não está junto com o trabalho, né? Economia solidária e juventude, né? Mas às vezes está junto com o trabalho. Nacionalmente é uma política do trabalho, mas já houve uma grande movimentação, por um lado para levar para o Ministério da pequena empresa, né? O empreendedorismo, mas também já houve uma ideia de levar para o desenvolvimento social. Isso mostra um pouco o que é economia solidária. A economia solidária tem dimensões, tem interfaces com todas essas áreas, mas é importante que seja compreendida como política do trabalho. E lá, então, na área do Ministério, nós temos muitos espaços de debate da política pública do trabalho. Um deles é o Conselho Nacional de Economia Solidária. Mas existe o Conselho Nacional de Relações de Trabalho, o Conselho Nacional de Imigração, o Conselho de Deliberação do Fundo de Amparo ao Trabalhador, então, e o Conselho do FGTS também, que é um conselho de tipo especial, mas em cada lugar desse se discute um pedaço da política pública do trabalho, né? Sempre com a ênfase no tripartismo. Por que tripartismo? Porque a base da discussão é o emprego, é a relação de emprego. Então, a OIT nasceu em cima disso. Agora, como é que a OIT hoje tem avançado para debater trabalho escravo, trabalho infantil? Porque aí é o não trabalho, né? Não é a relação de trabalho formal. E ainda assim, todas as convenções e recomendações da OIT são relativas ao emprego, à relação de trabalho e emprego. Esse tripartismo hoje já não nos serve. Não nos serve porque ele é incompleto. Eu não esqueço na construção da Conferência do Trabalho Decente, que na Comissão Organizadora Nacional, a nossa Comissão Organizadora Estadual foi uma proposta de vedar, de suspender o seu funcionamento ou corrigir o funcionamento. Por quê? Porque aqui tinha a AMATRA, a Associação dos Magistrados do Trabalho, que compunha a comissão organizadora, ou seja, instituições que não eram do tripartismo, né? Porque o tripartismo ou é empregado, ou é empregador, ou é governo. Nem sequer a Justiça, o Ministério Público, outros organismos que são todos importantes para a erradicação do trabalho escravo, para a erradicação do trabalho infantil, para abordar objetivamente o trabalho associado, né? E a OIT também tem um trabalho na área do cooperativismo, né? Importante, mas é aquela coisa, é forçando um pouco a barra, porque ainda o Conselho de Administração é tripartite, né? Então, o tripartismo, quando eu digo que não nos serve, é porque nós temos que ter uma visão completa do trabalho, não apenas da relação de emprego. Tudo bem, a relação de emprego é a prioritária, é a principal forma. Hoje é a principal forma de relação. Mas nós queremos que o cooperativismo ganhe espaço, o associativismo econômico em geral. Então, a base da discussão sobre um sistema único é essa.
tem tido outras interpretações, né? Interpretação de que há um problema de financiamento, e é objetivo, um problema de financiamento, e de que transformar o CODEFAT num novo Conselho Nacional do Trabalho, que seria esse órgão maior, significaria de financiar com os recursos do VAT as outras políticas do trabalho, quando não há recurso sequer para a política do emprego, né? Então há esse tipo de resistência. Há a resistência do SINAIT, que é o Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho, mas também de outros sindicatos de servidores da área do trabalho, que acham que isso é uma ideia que vai levar à municipalização e à estadualização, de forma que os servidores seriam transferidos para outras instâncias governamentais, né? Então, e por aí vai. As próprias centrais e as confederações nacionais do trabalho ficam com o pé atrás, achando que essa discussão das relações de trabalho no âmbito geral, de que não estejam só os membros do tripartismo, também é abrir espaço para ingerências estranhas. E a área da inspeção do trabalho, são os auditores, vem como um risco de invasão na definição das suas diretrizes de fiscalização, inclusive do trabalho escravo, à discussão no âmbito de um Conselho Nacional do Trabalho. Então, há muitos espíritos a desarmar, né? O que eu acho é que nós precisamos partir desse princípio de que precisamos ter uma política única do trabalho, no sentido de uma universal, visão conjunta sobre o problema do trabalho, para então podermos, quem sabe, encontrar o melhor caminho, né? Bom, eu adiantei um pouco assim, mas era bom a gente fazer esse debate. A próxima reunião do Conselho Nacional da Economia Solidária vai debater esse assunto, e a ordem é essa. Também não tem urgência. Esse ano nada vai ao Congresso Nacional, nem o Congresso Nacional vai apreciar nada. Aliás, o ministro, na semana passada, criou uma nova comissão para atender a essa ideia do tripartismo, né? Então, de novo, vai ser governo, o FONSET vai entrar no debate, porque ele vai ser considerado como parte do governo, e não como fora do tripartismo. Então, a forma aí também de não romper esse princípio do tripartismo. Mas então uma nova minuta deve ser elaborada por essa comissão tripartite, e aí segue um novo processo de consulta pública, etc, etc. Eu acho que o momento é esse do debate. Bom, obrigado a todos, bom trabalho para todo mundo, viu? Até a próxima. Vamos fazer a mesa então? Eu vou pedir. E o governador quer falar com o senhor. Pegou aqui o celular.